Quando eu era adolescente, teve um dia que eu voltei de um jogo de futebol, daquele jogo que você correu 2 horas debaixo do sol, e eu cheguei com muita fome e vi na fruteira de casa uma maçã perfeita, daquela maçã da Branca de Neve, né? Brilhante, impecável, vermelha. E eu olhei a maçã e, sem titubear, eu peguei a maçã e dei uma bocada nela. Eu mordi a maçã. E quando eu mordi a maçã com toda a força, eu quase quebrei o dente. Porque a maçã era de cera. Né? Vocês lembram disso? Alguém tinha maçã de cera na casa? Né? Alguém tem maçã de cera na casa? A minha mãe fazia isso. Ela colocava um monte de maçãs ali de cera na fruteira. E aí eu lembro até que ela deixou guardada a outra que eu mordi, meio escondida, para poder, né, mostrar e parecer que a casa tinha ali frutas, né, em cima da mesa, frutas frescas. Aquela mordida, ela revela 2 princípios. Primeiro, quando você for comer uma maçã, lave antes, né? Essa é a primeira questão. Mas a segunda é que nem tudo que parece é. Nem tudo que parece é. Um filósofo chamado Jean Baudrillard, um sociólogo francês, ele chamou isso de simulacro. E o simulacro é quando a aparência de algo se torna tão autossuficiente que já não importa mais se existe um conteúdo por trás daquilo. Na obra que ele escreve sobre simulacro, que se chama Simulacro e Simulação, ele argumenta que vivemos em um mundo onde a encenação é tão completa que a verdade se torna irrelevante. Não importa se a maçã, ela é maçã. Se ela parece maçã, então é válido. Essa é a ideia. Pensem nisso. No mercado, nós não compramos suco de uva. Nós compramos sabor uva, né? Ou sabor maçã, sabor laranja. O filósofo contemporâneo Tiago Toguro vai dizer: sem cafeína, sem taurina, sabor energético. E esse foi o marketing do final do ano. Se você pegou a referência. O suco tem a cor, tem o cheiro, tem a textura, mas não tem vitamina. Ele não nutre. Ele apenas simula a sensação daquilo que é real. E a gente vive debaixo dessa realidade. Recentemente eu fui convidado para um jantar fino em Campinas e eu estava com fome de verdade. De gente que viajou o dia todo e que precisa ser alimentado com comida de verdade. E aí eu cheguei no restaurante, e aquele restaurante ali, onde tudo é quase inha, né? É uma saladinha, uma torradinha, uma entradinha, é uma proteínazinha, e aí no final vem uma sobremesinha, né? E aí eu saí dali com fome. Porque a pessoa chegou para mim no final e falou assim: olha, e aí? Satisfeito? Foi bom o jantar? Eu falei: qual que é a parte do jantar? Eu estou esperando ainda. E eu saí dali e eu passei aonde? No McDonald's. Para comer sabor comida, né? Produtos industrializados ali, aglomerados, para a gente tentar provar alguma coisa e satisfazer. Mas não é comida. O que eu quero dizer com tudo isso é que Baudrillard vai chamar isso de hiperrealidade. Que dizia que quando a cópia se torna mais importante do que o original. É o influenciador que aluga uma Ferrari por 1 hora para vender curso. É o procedimento estético que busca um rosto que só existe no filtro do Instagram ou no cinema. É a performance digital onde a vida postada é muito mais vibrante do que a vida vivida. Baudrillard afirma que sobre a sociedade de consumo, ele diz que hoje não consumimos objetos, consumimos signos, consumimos símbolos. Não compramos carro, compramos status. Não comemos alimento, comemos a ideia do alimento. O ser humano pós-moderno busca desesperadamente algo que seja real, algo que seja autêntico, porque tudo parece, mas nem sempre é. E a gente vive nessa realidade.
Infelizmente, essa realidade não afeta apenas a nossa rotina, a nossa cultura, a nossa sociedade de maneira geral, mas também afeta a nossa religiosidade brasileira. Nós somos cercados por uma espiritualidade que tem sabor de oração, que tem sabor de adoração, mas que tem na sua estética fé, que tem no seu vocabulário reino, mas que de alguma maneira falta a substância da vida. E é justamente sobre isso que eu quero tratar com vocês hoje nessa manhã. Por isso, em Atos capítulo 19, nós temos uma passagem em que Paulo ele demonstra justamente isso. Esse contexto de coisas que parecem, mas não são de fato. Então, Atos capítulo 19, versículo 1, diz assim: E aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, depois de atravessar as regiões mais altas, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos. Perguntou-lhes: Recebestes o Espírito Santo quando crestes? Eles lhe responderam: Não, nem sequer ouvimos dizer que há Espírito Santo. Então eles lhe perguntou: Em que batismo fostes batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo respondeu: João realizou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram uns 12 homens ao todo. Vamos até o versículo 7, depois a gente volta, eu peço para o pessoal projetar um pouco mais à frente. Em Atos capítulo 19, Paulo ele chega em Éfeso, que ele encontra um grupo de homens que pareciam, falavam, se comportavam como discípulos, e até o nosso texto vai dizer que eram discípulos. Eles tinham uma estética cristã, mas ao fazer uma única pergunta, Paulo ele desmorona toda a religiosidade deles. Eles eram o que podemos chamar de quase discípulos, apesar do texto identificá-los como discípulos. Tinham cheiro, textura, gosto de discipulado, mas faltava a presença do Espírito. Essa é a nossa atenção aqui no texto. É isso que nós temos que nos atender ao texto. Geralmente nas minhas pregações, você não vai me ouvir falando: a cidade de Filipos tinha 700 mil habitantes, que estava em torno das montanhas e que foi fundada por... Não, geralmente você não me escuta falando a respeito disso, quando não tem nada a ver com o texto. Às vezes você escuta alguns pregadores que fazem questão de mostrar um contexto histórico para mostrar aquela cidade, para demonstrar alguma coisa ou algum lugar que quer chegar. E eu acredito que a gente precisa olhar para a cidade quando a cidade faz todo o sentido para aquilo que está acontecendo ali. Neste caso, a gente não pode passar por esse texto sem observar que Paulo está em Éfeso. E o que isso significa? Significa que Éfeso não era uma vila pacata. Éfeso era uma espécie de Nova York do primeiro século. Era uma região portuária, e Éfeso, de alguma maneira, era considerado ali uma conexão comercial, e todo o dinheiro do mundo passava ou circulava por Éfeso. Imagine uma cidade em que você tinha, naquele momento, latrinas públicas avançadas, alguns mosaicos luxuosos, cidades da região que olhavam para aquela cidade como uma grande referência regional. Mas Éfeso não era apenas rica, ela era influente. Através de Éfeso, você tinha ali uma influência em toda a Ásia Menor. E por isso que agora, Paulo ele está na sua terceira viagem. Éfeso é uma cidade extremamente estratégica. E tudo que acontece em Éfeso, possivelmente vai ter um desdobramento numa outra cidade, numa outra região. Por isso que é tão importante entender como se movimentava essa cidade. Além de ser uma cidade rica, influente, era uma cidade religiosa. No horizonte da cidade, talvez você conseguiria visualizar uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo de Artemis ou o templo de Diana. Não pense nela apenas como uma estátua religiosa, mas como uma espécie de marca
uma divindade sincretista que representada por inúmeros seios como símbolo máximo da fertilidade e do consumo. E todo o turismo religioso se fazia através desse local, dessa representação. Pessoas vendiam miniaturas dessa deusa e o sistema econômico da cidade dependia dessa estrutura religiosa. E eu acredito que daqui a algumas semanas a gente vai ver isso de uma maneira mais precisa. Eu digo isso para demonstrar a você como a mística e a religião ocupavam o centro dessa cidade. Era uma cidade mística dominada pelo medo das entidades, pelo uso de pergaminhos místicos e mágicos, e cercado por um universo espiritual muito expressivo e muito peculiar. Diante disso, e por isso que eu estou falando a respeito dessa cidade, a presença e a manifestação do Espírito de Deus, ela é mais direta e comum do que anteriormente. Eu não estou dizendo com isso que o Espírito de Deus não estava atuando em diferentes momentos do livro de Atos, mas aqui a gente vê isso de uma maneira escancarada. O Espírito de Deus está atuando nessa terceira viagem de uma maneira muito direta e muito precisa na cidade de Éfeso. Por isso que o que nós vamos ver nesta manhã é como esses discípulos andam no Espírito. Como ser um discípulo que anda no Espírito. Então Paulo, ele chega em Éfeso, ele encontra 12 homens. O número aqui ele é quase profético assim. Remete aos 12 apóstolos, assim como os 12 apóstolos estavam de Jerusalém para todo mundo. Você tem aqui 12 homens, discípulos de João, que estavam de Éfeso para Ásia Menor. Muitas igrejas foram plantadas a partir disso. Esses discípulos, eles tinham ali um rastro, ou tinham uma sombra da sua espiritualidade, que foi muito impactada por João. Possivelmente Apolo foi instruído por meio de João, instruiu esses homens de alguma maneira. E esses homens agora viviam a partir dessa realidade. A realidade do quê? De que existia um batismo de arrependimento que apontava para a chegada de um Messias, e um dia esse Messias chegaria e resolveria todas as coisas. O que Paulo vai fazer então, nos primeiros versículos, é fazer uma pergunta muito simples. Recebestes o Espírito Santo quando crestes? Essa é a pergunta de Paulo. Quando vocês creram, porque vocês são discípulos, quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo de Deus? Essa pergunta não é para uma elite espiritual ou super cristãos. No reino de Deus não existem castas. O Espírito não é um bônus de performance para quem ora mais. Ele é um direito de nascimento. Quando eu nasço, quando eu vou nascer em Cristo, eu recebo o Espírito Santo a partir dessa realidade. Mas Paulo, ele faz uma pergunta porque ele quer certificar de fato que se eles conheciam a história de Jesus, ou se eles conheciam o Jesus da história. Essa é a questão. A questão para Paulo é se eles estavam de fato operando em um sistema, em um programa que estava desatualizado, porque Jesus já estava entre eles. É isso que ele vai dizer. Eles respondem, não, nem sequer ouvimos dizer que há Espírito. Nós não sabemos que tem Espírito Santo. Como que é esse negócio? E aí o versículo 3 diz, ele lhes perguntou, em que batismo fossem batizados então? E disseram, no batismo de João. E Paulo então responde, João realizou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Quando ouviram isso, foram batizados no nome do Senhor Jesus. O batismo de João era um batismo de arrependimento. João era considerado o último profeta da antiga aliança. O seu batismo, ele apontava para frente. O batismo em Cristo, ele apontava para uma nova realidade. Não é para algo que virá, mas algo que já ocorreu. É alguém que já veio, que já morreu, que já ressuscitou, que já ascendeu aos céus, e que o Espírito agora reina e sela a vida de cada um dos discípulos. Todos os que estão em Cristo recebem o Espírito. Eu gosto quando um teólogo diz que Éfeso não foi um mero ritual repetido aqui no batismo, mas uma instrução doutrinária.
Eles conheciam a sombra, mas precisavam ser unidos a uma substância maior, que no caso, Cristo. E no momento que eles creem em Jesus, essa obra consumada. Aqui, daí o que acontece? Quando a gente estava aqui entre os pastores, a gente estava vendo, né, com quem ia cair esse texto. Então foi girado ali a roleta. O Michel, ele pegou o texto e falou assim: olha, eu acho que o meu texto vai até aqui, né? Eu falei para ele semana passada: eu acho que você poderia ter estendido um pouquinho mais e chegado nessa parte também. Mas o que acontece no versículo 5? Quando ouviram isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. Paulo lhes impôs as mãos e o Espírito Santo veio sobre eles. E o Espírito Santo desce sobre eles. E eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Nós temos alguns momentos em que o Espírito Santo de Deus, ele desce de maneira real no livro de Atos. Atos capítulo 2, nós temos o momento do Pentecostes. O momento do Pentecostes, ali você tem judeus, pessoas de outras regiões que estavam na festa de Pentecostes e que recebem o Espírito Santo de Deus e passam a falar outras línguas. Você tem um outro momento em Atos capítulo 8, em que samaritanos também recebem o Espírito Santo de Deus. Você tem então no primeiro momento, Atos capítulo 2, os herdeiros da promessa que recebem o Espírito Santo de Deus. Em Atos capítulo 8, você tem ali um grupo de mestiços na fé, samaritanos, que recebem o Espírito Santo de Deus e que tinham um pouco de relação com os judeus, mas não eram judeus. Em Atos capítulo 10, nós temos aquele momento em que Cornélio recebe o Espírito Santo de Deus. Ele era um gentil, mas ele tinha uma certa simpatia com a fé judaica. E ele recebe o Espírito. Agora, em Atos capítulo 19, nós temos a descida do Espírito num grupo de pessoas que eram gentis. Pessoas que viviam debaixo de uma outra realidade. E por que isso é tão importante? Para mostrar que no meio do povo de Deus não existe uma casta mais espiritual do que a outra, mas existe uma unidade em tudo aquilo que Deus está fazendo, e o mesmo Espírito que habita no judeu também habita no gentil. O mesmo Espírito que foi manifestado na vida daqueles que viveram debaixo da esperança de que um dia chegaria o Messias, também agora está naqueles que viviam debaixo de uma outra realidade, de um contexto politeísta. Ou seja, Deus não estava estabelecendo diferentes igrejas ou vertentes. Deus estava estabelecendo uma única igreja a partir da realidade do Espírito Santo de Deus. Então isso daqui é muito importante, porque nós temos na descida do Espírito, e por isso nós temos aqui um falar em línguas, um profetizar, é uma reversão de Babel. Porque em Babel nós temos um momento em que todas as coisas são espalhadas. Agora, quando o Espírito Santo de Deus vem e desce, as coisas são unificadas, porque Deus está trazendo o seu povo para si. Não existe mais diferentes povos, diferentes línguas. Agora existe um único povo de Deus, que fala sim diferentes línguas, mas que por meio do Espírito tem um único vocabulário. Essa é a ideia. Então por isso que a manifestação aqui é através de dons de línguas. E por isso que a manifestação aqui é através de evidência da verdade sendo aplicada com relação a profecias. Rapidamente, profecia bíblica não tem a ver com a ideia não se aproxima de algo que está mais para ser um vidente, está mais para alguém que olha nas Escrituras um padrão e consegue aplicar a sua vida aquele padrão, observando o que Deus tem dito a partir daquela realidade e o que Deus deseja fazer em nós, diante do estado em que nós estamos. É como se no Antigo Testamento, o profeta, quando proclamasse a sua palavra, ele olhava para a lei e dizia: o que Deus disse? E aí então ele aplicava debaixo da realidade do povo, dizendo: vocês estão vivendo de acordo com aquilo que Deus disse? Isso era uma profecia. Então o povo passa a profetizar através da palavra, e não por meio de uma confusão mediúnica. A questão então aqui, para a gente nessa manhã, é que não é um êxtase individual, mas uma prova pública, que os discípulos de João agora faziam parte do mesmo corpo que os apóstolos. Não é um público diferente,
mas eles possuem um selo de autenticidade da unificação da igreja. Isso é muito importante. O nosso problema hoje é o seguinte: muitos acreditam que o Espírito Santo é um bônus da salvação, que oferece dons. É isso esse é o contexto que a gente vive. E já também que eu estou aqui na chuva, né? Eu tenho que me molhar. Não é porque você não fala em línguas que você não tem o Espírito. Esse é o ponto. O problema é quando nós articulamos uma fé que falar em línguas significa ter o Espírito, e ter o Espírito significa falar em línguas. Como se o falar em línguas fosse uma expressão de uma espiritualidade real. Quando uma igreja ou um grupo coloca o dom de línguas como o único selo de que alguém tem o Espírito, cria um ambiente de medo. Porque se eu não falo, como é que é? Eu não tenho Jesus em mim, eu não tenho o Espírito em mim. E onde há medo, há performance. Porque eu preciso projetar algo que eu não sou. Eu me lembro que um dia, na nossa igreja, a gente recebeu um grupo de pessoas que vieram numa outra denominação. E um dia a gente sentado conversando com pessoas que eram de uma mesma igreja, de uma igreja bem muito pequenininha. E eles disseram assim: olha, teve um dia que as pessoas me chamaram, disseram assim: olha, quem não fala em línguas aqui, a gente vai orar por você. E aí, muito constrangido, a igreja era pequena, sabiam que eles não falavam, os dois foram à frente. E aí eles foram à frente e passaram horas orando por eles. E começaram a dizer: olha, se você não fala, é porque tem alguma coisa travando. Se tem alguma coisa travando, é algum pecado. E diante daquele constrangimento ali, um começou a falar uma língua diferente. Um outro começou a falar também. E corta a cena para o dia que nós estávamos conversando. E aí um disse assim: olha, naquele dia que aconteceu isso, eu tenho que confessar uma coisa. Eu já estava cansado de ficar tanto tempo ali orando para pedir para Deus para falar em línguas. E eu comecei a fingir. E aí o outro disse: nossa, que bom que você está confessando isso, porque eu também fingi. É mais ou menos essa a ideia. A ideia também de um amigo meu que foi pregar numa igreja, e o pastor, ao introduzi-lo na mensagem, disse assim: olha, estamos aqui com o meu amigo, o pastor presbiteriano, para pregar. Ele não tem o Espírito Santo, mas ele prega como se tivesse. O que eu quero dizer é que nós temos, diante do nosso contexto evangélico, e aqui eu preciso descontrair para a gente poder entender e também levar isso com leveza, mas a gente precisa entender que, diante do nosso contexto evangélico, nós temos diferentes vertentes de olhar para o Espírito Santo de Deus. E por isso que nós acabamos criando um cenário que o Espírito Santo de Deus, ou ele é omitido da espiritualidade, ou ele é distorcido. Mas de nenhuma maneira a Bíblia anula o papel do Espírito Santo. Nenhum momento, isso não existe. E por isso que a nossa pergunta nessa manhã é: qual é a evidência palpável da habitação do Espírito Santo no seu coração? Qual é a evidência palpável da habitação do Espírito Santo na vida do discípulo de Jesus? Essa é a pergunta. Não procure por um fenômeno frenético, emocionalista, eufórico e passageiro, sem a presença real do Espírito e da palavra. Mas ao mesmo tempo, por outro lado, não se orgulhe de uma frieza reformada que confunde ortodoxia com falta de vida. Muitos de nós usamos a teologia como um escudo para esconder um coração que não queima por Jesus. Um coração que não chora pelo perdido, que não se move em compaixão. Uma fé que é cerebral, mas é morta. É morta. Nós precisamos procurar uma vida no Espírito e sermos cheios do Espírito. Cheios do Espírito. Nós precisamos buscar uma vida no qual o Pai se comunica a nós, que o Filho vem a nós nos transformando com toda a realidade do reino, mas também que o poder do Espírito ele desce sobre nós,
e que algo queima dentro de nós, como alguém que vive em nós. Não como uma força, não como uma energia, mas como uma pessoa que vive, atua e molda o nosso caráter, que molda o nosso coração para mais próximo de Deus, porque sem isso nós estamos mortos, nós não temos nada. Nós temos apenas um corpo, nós temos apenas um intelecto, nós temos apenas questões lógicas e raciocínios dos mais elaborados possíveis, mas nós não temos vida. E por isso que Paulo, ao chegar aqui, a pergunta principal não é o que eles faziam, não é como eles pensavam. A pergunta principal é: recebestes o Espírito Santo quando crestes? Vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram. Vocês têm a noção da compreensão do que significa Deus vivendo em você. É isso que está aqui em jogo. Mas eu preciso continuar. E aqui o texto continua dizendo que, versículo 8, e eu peço para que projete para mim, por favor. Porque diz: assim Paulo entrou na sinagoga e durante 3 meses falava-lhes abertamente, argumentando e convencendo os judeus acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endureceram e se mostraram descrentes, falando mal do caminho diante da comunidade, Paulo afastou-se deles e separou os discípulos, instruindo-os diariamente na escola de Tirano. Aqui é muito importante, eu quero só abrir um parênteses rapidamente. Não existe vida no Espírito sem uma vida regular de discipulado. Não existe vida no Espírito sem uma vida de profundidade com Deus, de uma longa caminhada. Vida no Espírito não é uma promoção artificial, sob demanda, que acontece da noite para o dia. É uma moldura artesanal que Deus constrói ao longo do caminho. Por isso Paulo investe 2 anos aqui em Tirano, na vida desses discípulos. Continua. Isso aconteceu durante 2 anos, de maneira que todos os que habitavam na Ásia, tanto judeus como gregos, ouviram a palavra do Senhor. E por intermédio de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários. Deus fazia milagres extraordinários. De tal forma que lenços e panos que haviam tocado nele eram levados aos doentes, e as doenças os deixavam, e os espíritos malignos saíam deles. Aconteceu também que alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: eu vos expulso por Jesus, a quem Paulo prega. E os que fizeram isso eram os 7 filhos do judeu chamado Seva, um dos principais sacerdotes. Todavia, o espírito maligno respondeu: conheço Jesus, eu sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Então o homem em quem estava o espírito maligno, saltando sobre eles, os subjugou, os espancou, de modo que nus e feridos fugiram daquela casa. E este episódio se tornou conhecido por todos os que moravam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e todos se encheram de temor, e o nome do Senhor Jesus Cristo era engrandecido. Olha o que está acontecendo aqui, e aí você entende porque esse texto ele precisa de um pouco mais tempo para explicar. O que está acontecendo aqui é que Paulo, em Éfeso, uma cidade mística, prega o evangelho, mas muitos sinais começam a acontecer aqui, muitos sinais. E aqui chega um ponto de usar panos de Paulo, que Paulo provavelmente utilizava no seu trabalho braçal, fazendo tendas, suado, sujo, cheio de poeira, tocarem os enfermos e as doenças fugiam. Isso aqui é importante por quê? Porque no contexto de Ártemis, era vendida uma peça que se parecia com a deusa, esculpida de uma maneira perfeita, mas aqui é um pano suado, sujo. Por quê? Porque o poder não está no pano, o poder não está no elemento, o poder está no próprio Deus. Deus resolveu falar a linguagem daquela cidade, mostrando como Ele é real, através de algo muito simples, muito sutil, muito fútil até. Por isso que nós temos aqui a ideia de que a autoridade não está no objeto, mas no próprio Deus fazendo coisas.
Eu não preciso, talvez, explicar muita coisa aqui. Mas a gente também tem contextos onde o poder está na pessoa, onde o poder está na água, onde o poder está no processo, onde o poder está na fórmula, mas o poder nunca está em Deus. O que Paulo e o texto bíblico vai nos mostrar é que o poder sempre está em Deus. Em tudo o que acontece, o poder está em Deus. Não está na sua fé, não está no objeto, está no próprio Deus. E o que acontece então? Se esse Deus está curando pessoas através de um pano, os filhos de Seva disseram assim: tudo bem, vamos utilizar mais um mecanismo, vamos testar o nome de Jesus como se fosse um acessório da nossa produtividade mística, vamos usar como se fosse uma palavra mágica. E então eles começam a dizer: conjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Eles não tinham Jesus como experiência própria. Eles tentavam usar o Jesus de Paulo. Não é o Jesus da vida deles, é o Jesus de Paulo. E aqui é a hora que eu gosto desse texto. Porque diz, o demônio diz: conheço Jesus. Eu conheço Paulo, já ouvi falar de Paulo também. Mas vocês, quem são? Eu confesso para vocês que esse texto aqui, quando as pessoas me chamam às vezes: Luiz, tem uma oração aqui, está acontecendo uns negócios estranhos aqui em casa, alguma coisa meio, parece sobrenatural. Eu confesso a vocês que eu tenho um frio na barriga, Já pensou ouvir um negócio desse? Eu sei quem é Jesus. Eu sei quem é o Felipe. O Felipe, pastor da Raiz, nossa, espiritual, sei quem é ele. Mas você, como é mesmo o seu nome? Luiz, Não estou ouvindo falar não conheço não. Já pensou? É isso que está acontecendo. Mas não apenas isso, se ficasse por isso estava bom. Eles apanham e saem nus, fugidos. É isso que acontece, é cômico. Por quê? Porque Deus estava fazendo algo que não poderia de maneira nenhuma ser moldado por fórmulas, por métodos, mas de um relacionamento real, vivo. Mas aí continua o versículo 17. E esse episódio se tornou conhecido por todos os que moravam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e todos se encheram de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Jesus foi exaltado, não foi Paulo, não foi o paninho de suor ali, não foi isso, foi Jesus exaltado. E muitos dos que haviam crido vinham confessando e admitindo em público suas práticas. E aqui está o real avivamento. Também muitos dos que praticavam artes mágicas juntaram os seus livros e os queimaram na presença de todos. Calculando o valor deles, estimaram que chegava a 50.000 moedas de prata. 50.000 dracmas. Uma dracma vale um dia de trabalho. 50.000 dias de trabalho foram queimados naquele dia. A título de curiosidade, limpo de imposto, o salário mínimo seriam R$54 dia o salário mínimo. Livre de nada, livre de imposto. O que equivaleria a 2.700.000 queimados em um dia em praça pública por crer em Jesus. A fé e o arrependimento no Espírito custa. Isso destrói a ideia de que a fé é apenas um alívio psicológico. O arrependimento em Éfeso custou caro. E por isso a minha pergunta, para a gente ir para o final, é: o que a sua fé te custou ultimamente? Se a sua espiritualidade não mudou seus hábitos, nem a sua forma como você lida com os seus segredos de estimação, talvez você ainda esteja vivendo a aparência da fé e não a substância dela. A verdadeira transformação do Espírito toca nos nossos ídolos. A verdadeira transformação do Espírito leva à renúncia. A verdadeira transformação do Espírito molda o nosso caráter. Por isso que Paulo vai dizer que o fruto do Espírito é
amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Porque é isso que o Espírito Santo de Deus produz em nós. E por isso Paulo também vai continuar dizendo: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Se vocês receberam o Espírito, andem no Espírito, vivam no Espírito, estejam sempre no Espírito. Nós passamos esse tempo falando sobre diferença entre o que parece e o que é, mas no fim do dia a pergunta aqui não é filosófica, ela é prática. Aqueles 12 homens em Éfeso tiveram que admitir algo que dói. Eles estavam errados e precisavam do Espírito de Deus. Eles trocaram o conforto de uma herança espiritual que já não servia por uma dependência do Espírito. Quando aqueles homens e mulheres queimam aqueles livros, foi a prova que eles preferiam perder tudo, todo o seu patrimônio, do que continuar fingindo uma plenitude daquilo que não possuíam. O arrependimento real não é apenas mudar de opinião, é ter coragem de destruir as cópias e as falsas seguranças, para finalmente abraçar o que é verdadeiro e pleno, Jesus Cristo. Por isso, eu quero te desafiar, primeiro, a parar de usar Jesus. Qual é a área da sua vida que você está tratando Jesus como um amuleto, uma ferramenta de conveniência? Onde você está tentando usar o nome de Jesus para validar os seus próprios desejos? Quer viver no Espírito? Abra mão do controle absoluto sobre o seu futuro e submeta a sua carreira e seus planos à soberania de Cristo. Quer viver no Espírito? Pare de usar as pessoas como objeto de consumo e seus relacionamentos e passe a enxergá-las como a imagem de Deus. Quer viver no Espírito? Seja honesto nos seus negócios e passe a tratar as pessoas assim como Deus deseja. Quer viver no Espírito? Invista o seu tempo, o seu dinheiro no reino de Deus e seja generoso em tudo aquilo que você fizer. Assim como nós somos desafiados a abrir mão de coisas e abandonar coisas. Coisas no qual nos preenche, mas que precisamos nos esvaziar para que o Espírito Santo de Deus venha até nós. O desafio nesta manhã é para que aqui nessa igreja nós tenhamos homens e mulheres cheios do Espírito. Em tudo aquilo que fazem. Aqui, no seu trabalho, na sua família, na sua escola, na sua universidade. Por onde você passar, seja uma marca constante do Espírito Santo de Deus. Quero convidar você a fechar os seus olhos e conversar com Deus, pedindo que Ele venha te encher com o Espírito dEle. Nós somos vasos quebrados, vazios, que precisamos desse Espírito em nós. Deus, o Senhor tem poder para vivificar o nosso coração. Talvez, ó Deus, pessoas entraram aqui hoje com uma espiritualidade fria, vazia. Uma espiritualidade que é conduzida num piloto automático, Pai. E eu peço que o Teu Espírito venha vivificar. Que o mesmo Espírito que um dia veio até nós, quando nós nos rendemos ao Teu nome, e aqueceu o nosso coração, nós clamamos para que esse Espírito venha e vivifique a Sua igreja, Pai. Nós não desejamos ser uma igreja racionalista, nós não desejamos, Deus, ser uma igreja vazia, fria, mas nós não queremos também ser uma igreja emocionalista, que tende a conduzir as coisas por performance. Nós queremos, Deus, ser uma igreja moldada pelo Teu Espírito, Pai.
Por isso, Deus, eu peço no nome de Jesus que o Senhor venha até nós. Faça aquilo que nós não conseguimos produzir. Faça o que nós não conseguimos fazer, Pai. Nos ajude a crer no Teu nome e viver a partir da realidade do Teu reino, como homens e mulheres conduzidos pelo Espírito. Nós precisamos de Ti, Pai. Venha até nós. Nos encha com Teu Espírito. Esse é o nosso desejo, no nome de Cristo. Agora, igreja, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, esteja em nós, hoje e para todo sempre, nos enchendo do Seu Espírito, até a eternidade, onde receberemos a plenitude de todas as coisas, hoje e para todo sempre. Amém.